Está entrando no ar a Rádio do Futuro. Ora, bom dia e sejam então bem-vindos a mais um Memórias da Cidade. As memórias andavam desaparecidas, mas não estavam esquecidas. Os convidados é que já vão sendo cada vez menos para cá trazer. Eu já trouxe cá um bom lote de locutores da Rádio Cidade e nem sempre é fácil conseguir trazer cá mais pessoas, somente trazê-las cá todos os sábados, até porque a lista vai ficando cada vez mais reduzida. Mas o Memórias da Cidade não está esquecido e hoje tenho aqui comigo então o caríssimo Márcio Freitas. Ele também foi locutor então na Rádio Cidade. Já vamos saber mais ou menos em que ano. Ele já me mandou aqui umas gravações. Mas já vamos então falar um bocadinho mais sobre isso. A esposa dele também cá trabalhou. Não vai estar presente e vamos lhe mandar aqui umas saudações melhores, porque está atacada com a sinusite. Tem andado a atacar o pessoal. Quem sabe um dia destes eu consigo juntar aqui o casal lá mais para a frente, se eles gostarem de aparecer. Márcio, antes de mais, boa noite e obrigado por teres vindo aqui ao canal. Quer ser boa noite? Não, para ti ainda é boa tarde, não é? Com as horas de jantar. São 6 da tarde. Sim. Para aí. Mas aqui no Brasil, costumeiramente, já se dá o boa noite, né? São 18 horas agora, por assim dizer, né? Mas, de qualquer maneira, as nossas saudações, um forte abraço a você, Ricardo, a todos os seus espectadores aí no Memórias da Cidade. E para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui com você nesse momento para podermos dividir algumas memórias daquela época espetacular, né, que vivenciamos aí em Portugal, na cidade de Lisboa, durante o período em que recebemos da Rádio Cidade a oportunidade de integrar a equipe de locutores, comunicadores da emissora, né? Olha, tu estiveste cá em Portugal em que anos, mais ou menos, lembras-te? De junho ou julho, salvo engano, porque eu me lembro que foi quando eu cheguei em Portugal, dia 15, acho que foi em julho, porque eu cheguei a assistir a final da Copa do Mundo de 94, que o Brasil foi campeão nos Estados Unidos, já aí em Portugal com os amigos da Rádio Cidade. Então, salvo engano, foi 15 de julho de 94 que aí cheguei. Estiveste cá quanto tempo, mais ou menos? Lembras-te? Eu fiquei coincidentemente, até o dia 15 de julho de 95. Fiquei exatamente um ano. Portanto, tiveste um ano. Olha, e diz-me uma coisa. Tu mandaste-me algumas das tuas emissões. Eu estive aqui deliciado a ouvir um bocadinho. Tu fizeste um programa muito, muito engraçado e que eu por acaso gostava bastante. Que era o Radioatividade. Sim. Lembras-te bem, aquilo era falar a 200 à hora. Exatamente. Aquilo era mesmo. Eu agora estava aqui a ouvir. Opa, eu vou. Espera aí, deixa-me ver se eu consigo. Se eu consigo colocar aqui na emissão um bocadinho. Tu provavelmente não sei se conseguirás ouvir. Como é que eu faço para ganhar a vaca? Desculpa, mas esse passatempo foi há 2 anos atrás. Ah, é, caralho? Estou ouvindo. Eu acho que eu bebi demais. Consegues ouvir? Consigo. Pronto, então vamos andar isto para a frente. E Continente. 40 espetaculares Mercedes. Peça já o seu cartão. Publicidade ao Continente do tempo em que eles ainda davam Mercedes. Sim. 33 Mercedes. Visite o seu consulado. Direto nessa meia hora tem Santos e Pecadores. Não voltarei a ser fiel. Aqui já eras tu. Deixa eu puxar um bocadinho atrás. Vamos ver então aqui se consigo apanhar. É que eu tenho que ter cuidado para apanhar um áudio teu, mas tentar não apanhar música por causa dos copyrights do YouTube. Repsol, a testa de prémios para o verão. Bônus da cidade. A cidade lança 1 hora de música sem... Não? Não, aí já é a chamada fechando o bloco. Logo depois da chamada, tirar dinheiro e eu Era aqui. Meia hora de seguir a uma estação de serviço.
Segundo parece. Sim. Vai manter. Paulinho, estás a falar numa estação de serviço nacional. Continue na cola, porque Aí. daqui a pouquinho na volta é hora de você ouvir meia hora de música direto. E nessa meia hora Isto tem aqui já eras tu. Não voltarei a Sim. ser. Pronto, e vamos ficar só um bocadinho mesmo por causa dos copyrights do YouTube. Mas isto era mesmo passo muito acelerado. Sim, décadas já se passaram, desde esse momento que nós vivenciamos aí na Rádio Cidade, e eu continuo trabalhando com locução, com comunicação em emissoras de rádio aqui no Brasil, e vez ou outra eu ouço as fitas para matar a saudade, e realmente percebo que aí nessa época a emissora tinha uma velocidade na emissão, no jogo de vinhetas, na sua plástica artística, que é algo realmente que não sei se hoje eu conseguiria fazer novamente, né? Pois, Hoje porque a gente trabalha aqui no Brasil uma comunicação cada vez mais cadenciada, cada vez mais inteligível. Não que na época não fosse, mas a rádio era muito dinâmica, ela era muito veloz, ela era muito objetiva. Então a gente se enquadrava naquele esquema normalmente de fazer uma emissão muito acelerada. Hoje a gente faz uma locução aqui no Brasil, sim, com alegria, com pique, com uma certa velocidade, mas não tanto quanto nessa época, que realmente era sim, sim. a 200 por hora. Até porque não há cordas vocais que aguentem falar àquela velocidade. Porque tu estavas literalmente a falar assim, a correr, minha nossa senhora. Eu já não me lembrava. Para fazer o prefixo dentro da trilha, que era mais ou menos, se eu me lembro aqui mais ou menos, né? Você está na CSB 565, Rádio Cidade, 107,2 Lisboa e Porto, 100.1 Algarve, 95.5 Faro, 98.1 Coimbra, Cidade, a número 1, boa tarde, cidade, e aí, pá. E já reparaste que, pai, que quase 20 anos depois, tu ainda te lembras disso tudo e disseste isso tudo certinho? Exatamente. Porque foi um dos períodos mais marcantes, né, da minha carreira como locutor, né, no rádio. Eu já estou no rádio desde 1985, né? Então, são alguns anos de aprendizado. E a Rádio Cidade, para mim, foi um período fantástico de aprendizado junto a uma equipe que eu espero ainda ter a oportunidade nesse nosso bate-papo aqui de mencionar algumas pessoas que realmente fizeram parte dessa trajetória de uma forma muito significativa. Estás à vontade. Eu por falha minha, nós começámos a conversa. Sim. Normalmente esta conversa costuma ter duas perguntas. Quais são as tuas melhores memórias do tempo em que cá estiveste, portanto, da Rádio Cidade? Sim. E como é que tu vias a Rádio Cidade se ela ainda existisse hoje em dia? E, portanto, eu vou utilizar isto, portanto, para além de já te ter dito, e acredita que normalmente só com estas duas perguntas às vezes temos aqui horas de conversa. Sim. Pronto, porque isto vai dando pano para mangas. Mas vamos pegar exatamente então na primeira pergunta e vou ligá-la àquilo que tu estavas a dizer. Quais são as melhores memórias que tu tens do tempo que cá estiveste em Portugal? E agora estás à vontade para falar nessas pessoas todas, nessa equipa toda que tu estavas a dizer. Espera aí. Oi, Ricardo. Tens o telemóvel aqui? O telemóvel começou a dar uma escorregadinha, deixa eu posicioná-lo novamente aqui. Na verdade, o convite para ir ter trabalhado na Rádio Cidade, ele começou a partir de um fato muito curioso, porque um grande amigo meu, companheiro de outras emissoras de rádio, que aí também trabalhou, Juninho Baby, que apresentou Cidade by Night. Já por aqui passou? Sim. Ele estava fora do rádio, da prática da locução, havia uns 4 anos. E ele tinha o interesse de ir trabalhar em Portugal, de viver em Portugal, até porque ele tinha parentes aí portugueses. E ele me ligou e disse assim, poxa, eu estava precisando montar um demo ali, um demonstrativo da minha locução para enviar para Portugal, para ser avaliado pelo pessoal da Rádio Cidade, onde o Big Beto está trabalhando hoje. Mas eu estou há um certo tempo sem fazer locução, poderia dar um pulinho aí. Ele hoje mora em Caratinga, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros de onde eu moro, que é a cidade de Ipatinga. Então eu disse a ele, poxa, pega um ônibus, dá um pulinho aqui, a gente improvisa alguma coisa aqui no estúdio e eu participo com você.
Então, no final do piloto, do demo dele, eu participei como se nós estivéssemos fazendo uma troca de horário de emissão no ar, e ele mandou esse piloto para a Rádio Cidade para que o trabalho dele fosse avaliado. E por incrível que pareça, cerca de umas 3 ou 4 semanas depois, salvo engano, eu recebi uma ligação do então coordenador, que na época o Rui Chaves, né? E o Ruizinho me ligando, me perguntando, né? O Rui Duarte, perdão. O Chaves é um amigo nosso aqui, de uma outra emissora aqui. O Ruizinho me perguntando, dizendo que havia escutado um pouco da minha emissão, junto na fita do Juninho, e se eu teria interesse em trabalhar na Rádio Cidade em Portugal. Como eu tinha a referência do Big Beto, que trabalhava na Rádio Cidade já há um bom tempo, e havia trabalhado comigo aqui também, na Rádio Vanguarda em Ipatinga, nós éramos muito amigos, aquilo me interessou, porque, evidentemente, todos nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece de crescimento. E eu enxerguei, junto com a minha esposa, naquela ocasião, uma excelente oportunidade de crescimento, tanto profissional quanto pessoal. E aí acabei me entrosando com o Ruizinho, gostei da ideia, nós aprovamos a ideia aqui, acertamos tudo, e rapidamente eu me desliguei aqui na Rádio Vanguarda, já trabalhava aqui havia alguns anos, e acabei alçando voo para Portugal. Cheguei dia 14 ou 15 de julho, salvo engano, porque eu me lembro que eu estreiei na Rádio Cidade uma semana depois, acho que no dia 22 de julho, minha memória é boa, eu costumo guardar as datas marcantes, inclusive, e foi uma data muito marcante. E, ao chegar a Portugal, fui muito bem recebido, em primeiro lugar pelo Big Beto, claro, pela esposa dele, a Vivian, na época trabalhava na produção, e por toda a equipe da Rádio Cidade, né? Pelo Ruizinho, pela equipe toda de locução da Rádio Cidade, enfim, tenho aqui grandes recordações de pessoas que foram extremamente significativas e importantes para o nosso contexto de vida naquela época, porque nós éramos um casal recém-casados, com uma filha de 2 anos. Minha esposa acabou embarcando para Portugal um mês depois da minha ida com a minha filha, para trabalhar no setor de produção. Ela foi ocupar o lugar de uma produtora que retornou para o Brasil, e o vizinho, mais uma vez, me abraçou e me deu essa oportunidade. E ela acabou trabalhando na produção, aprendeu com a Sandra Camurça, aprendeu com a Vivian, essa parte da produção, do espírito, da alma, da linguagem da Rádio Cidade, enquanto eu fazia a emissão e também participava de eventos na parte de promoção, de divulgação dos produtos, da imagem da Rádio Cidade. Os CDs do Eletricidade nas escolas, festas, enfim. Foi um período muito bacana. Mas eu não posso deixar de ressaltar aqui a importância que a equipe da Rádio Cidade teve na nossa vida, em se tratando de um contexto onde nós estávamos aprendendo a conhecer uma outra cultura, que é a cultura portuguesa, a cultura europeia, que é muito diferente da nossa cultura brasileira. Nós somos um país tropical, com clima, costumes, gostos totalmente diferentes do que a gente encontrou aí. Mas isso não deixou de ser uma excelente oportunidade de aprendizado para mim, para minha esposa e até para minha filha também. Então, não posso me esquecer aqui de figuras extremamente calorosas, humanas, que nos receberam, nos incentivaram, nos motivaram, aguardaram que nós passássemos por aquele período natural de adaptação para que nós pudéssemos começar a dar alguns pequenos e bons frutos, né? O Salsicha, que era um locutor extremamente alegre, humano, motivador. Não sabes o que eu ando às voltas a revirar aí pedras para tentar conseguir trazer aqui o Salsicha, e está gostoso de eu conseguir apanhar. Rapaz, mas que figura! Que figura! Pois, eu sei. Em momentos de saudade do Brasil, quando uma depressãozinha começava a chegar, ele chegava no estúdio para trocar de horário comigo, era sempre aquela alegria, aquele astral, aquela motivação, tentando sempre nos mostrar, e conseguia nos mostrar o lado bom das coisas. Espetacular. Pois, tem sido uma das... aliás, é uma das pessoas que eu adorava trazer aqui, principalmente porque foi um dos locutores que toda a gente me diz era bastante marcante a nível de
da alegria que punha no trabalho, no ânimo que fazia, e não consigo, não consigo apanhar, não consigo entrar em contacto com ele. Mas pronto, desculpa interromper-te. Mas quero deixar aqui o meu abraço para o Salsicha e fazer um pedido, né, para que ele compareça aí no Memórias da Cidade para poder bater um papo contigo, porque eu também quero revê-lo, quero assistir, né? Me lembro da Denise, que foi uma pessoa de uma elegância, de uma educação ímpar, que me recebeu muito bem e vivia sempre a me dar toques de locução dentro do espírito da rádio para que pudesse facilitar o meu período de adaptação. Uma pessoa fantástica, muito ética, muito profissional. Robertinho Pombo, que trabalhava na parte também trabalhava na emissão, mas ele era muito envolvido com as promoções da Patrulha da Cidade. Pombo Doca, que já por aqui passou também. Sabes que tu tiveste lá numa altura em que eu já os consegui trazer aqui, quase todos, felizmente. O Pombo Doca já por cá passou, a Denise, o Big Beto, aliás, o Beto foi logo dos primeiros convidados e ainda hoje vamos falando. Mas o Big Beto, portanto, muita dessa malta, da malta que teve contigo nesse período, portanto, já por aqui passou, portanto, se quiserem vejam também as... Então, Pombo, uma pessoa extraordinária. Agora, eu e minha esposa, vou até abrir um parêntese para fazer confessar aqui uma brincadeira muito saudável. O secretário é uma figura hilária, né? Ele é extremamente brincalhão com todos nós, é uma pessoa que até hoje eu mantenho contato, tenho um respeito muito grande por ele, e ele tem um carinho muito grande por nós, e a recíproca é verdadeira. E o nome da minha esposa é Euciene. E foi justamente o secretário, naquela farra ali da cantina da Rádio Cidade, que ao conhecê-la, disse assim, como te chamas? Aí ela falou, Euciene, é muito complicado aí para nós, tu vai chamar de Juju. E a apelidou carinhosamente de Juju, e ficou Juju até o dia que ela veio embora, e até hoje, para aqueles que a conheceram e trabalharam com ela, carinhosamente a chamam de Juju. Então, figuras como o secretário, muito alegre, o Jorginho, o DJ Jorginho, ele se afeiçoou à nossa filha mais nova, a Daniele, com um carinho imenso, né? Por várias vezes ele e na época a namorada, não sei se eles ainda são namorados, se casaram, não tenho tido notícias dele, mas eles a pegavam lá em casa, levavam para passear, voltavam com ela cheias de mimos, e doces e ursinhos. Tivemos um relacionamento, uma amizade extremamente afetiva, muito ligada, enfim. Eu certamente, minha memória vai me trair em alguns momentos aqui, porque pode ser que eu me esqueça de algumas pessoas, mas eu não posso deixar de ressaltar aquelas que deixaram nos nossos corações uma marca muito especial. Até porque nessa altura o contacto com o Brasil era muito mais difícil. Portanto, tu estar em Portugal, tu não conseguias ter o mesmo contacto que nós os dois estamos a ter agora, e portanto esse tipo de coisa ajudava a matar... ou ajudava a que não se sentisse tanta saudade, não é? Saudade de casa. Exatamente. Como nos esquecermos de uma pessoa que, além de um baita profissional, de um grande comunicador, se demonstrou desde o primeiro momento em que nós aí pisamos, até o dia que nós regressamos, de uma forma excepcional. Eu estou falando de Edson Sardinha. O com a sua mítica gargalhada também. Aquele nome... Com a sua capacidade de nos ouvir, de ouvir nossas queixas, nossas saudades, e sempre encontrar um lugar no coração para nos abraçar, para nos motivar, nos colocar para cima e nos mostrar o lado bom da situação. Sempre que eu me lembro dele, eu me lembro com muita gratidão, com muito carinho, e com a minha esposa não é diferente, porque realmente aí eu estou falando de uma pessoa que, para nós, é acima da média. Uma pessoa espetacular, a quem sempre eu envio os meus pensamentos de gratidão e o meu forte abraço por tudo que ele representou. Talvez ele nem saiba, mas por tudo que ele representou para nós durante o período que nós aí passamos.
Eu tenho uma foto minha com o Sardinha na casa do Big Beto da Vivian, onde nós passamos o Natal, que eu gostaria até de mandar depois para você ver. Peraí, pera, eu não sei como é que eu te vou conseguir mandar fotos, porque nós estamos aqui a ver neste momento no ecrã que eu mostrei uma foto em que estás tu, o Beto. Espera aí, eu vou-te mandar aqui pelo WhatsApp, eu acho que eu consigo. Sensacional. Mas há uma foto minha com o Sardinha, a gente nós com taças de vinho, brindando o Natal. Espera aí um segundo, então. Eu vou-te mandar aqui a foto em questão para tu veres que isto estamos a falar pelo WhatsApp. Pronto. Portanto, tu deves estar a receber aí no telemóvel e as pessoas aqui em casa estão a ver. Não sei se já recebeste ou se consegues ver no telemóvel ou não. Se for preciso, eu paro a gravação um bocadinho. Eu acho que você vai ter que parar a gravação um pouquinho, porque para eu ver aqui no telemóvel, a minha tela vai ficar bloqueada. Espera aí. Essa foto aqui, ela é de 1988, salvo engano. Essa foto faz sucesso até hoje, ó. Marcelo Martins, eu atrás do Marcelo Martins, Big Beto, Nice Cacau, Juninho Bem, o Zema, que era cantor, esse de camisa amarela aí, fazendo paz e amor, Ademir, que hoje é dono de uma produtora de shows aqui em Ipatinga, o Gesano Versier, que era locutor da rádio, e essa jovem aqui é que eu não estou me lembrando do nome dela. Eu fui ao Facebook, entretanto, isso, podes ajeitar. Eu fui ao Facebook e fiz uma pesquisa rápida, só Márcio Freitas. Márcio Freitas, Rádio Cidade, salvo erro. E uma das fotografias que me apareceu foi então esta partilhada pelo Beto. 1988, recém-chegado na Rádio Vanguarda, né, para trabalhar com o Big Beto. E é claro que não posso deixar de ressaltar aqui a importância do Big Beto na minha carreira profissional, porque eu comecei no rádio em 85, em 87 ele veio da Antena 1 para coordenar a locução da Rádio Vanguarda FM na época, e começou a pesquisar na região alguns locutores que se identificavam com o perfil de locução que ele queria para montar a sua nova equipe. E, coincidentemente, ele acabou me ouvindo durante um período da tarde, depois ele me confidenciou isso. Na época, ele fez uma escuta e acabou, através dele, surgindo o convite para que eu me mudasse para Ipatinga. Também sou de Caratinga, cidade natal, onde o Juninho mora hoje. Acabei aceitando o convite e fui morar em Ipatinga em 1987, comecei a trabalhar com ele. Então, ele foi um profissional. O Big Beto ele é diferenciado, né? A gente sabe que ele é dotado de uma capacidade de criatividade, de humor, de inteligência, de uma técnica muito apurada para o mercado publicitário, inclusive. Sim, não só pela técnica da locução, mas principalmente por essa questão da criatividade. E tanto aqui como também em Portugal, ele sempre nos tratou, tanto a mim como ao Juninho, como irmãos mais novos, né? E nós sempre o respeitamos por isso. Por isso eu sou muito grato a ele pela oportunidade que ele me deu, deixo claro aqui, na vinda para o Vale do Aço, aqui na Rádio Vanguarda em Ipatinga, como também aí na Rádio Cidade, onde mais uma vez ele acabou avalizando a minha contratação, meu nome, junto ao Ruizinho, o que é algo muito sério, né? Alguém empenhar o seu nome para a contratação de um colega que vem de um outro país, sem que as pessoas te conheçam e saibam do seu caráter, da sua capacidade profissional. Então, o Big Beto reservei um espaçozinho para falar dele à parte, e foi até bom que você tenha colocado a foto, porque eu já havia reservado esse espaço, né? Para deixar claro aqui e demonstrar realmente a nossa gratidão. E eu digo a você que essas palavras são minhas, são do Juninho também, palavras de gratidão e de puro reconhecimento a esse talento do rádio brasileiro que sempre nos acolheu, me acolheu aqui em Ipatinga muito bem e aí em Portugal também. Foi muito importante a nossa relação profissional também aí em Portugal, para que eu conseguisse, junto com a minha esposa,
alcançar o êxito que eu acredito que nós alcançamos. Porque, em se falando de fazer parte de uma equipe tão talentosa, tão capacitada e tão experiente como a equipe da Rádio Cidade, realmente a gente tem que se sentir um privilegiado, porque não é para qualquer um. Né? Sim, a Rádio Cidade realmente é uma escola de radiodifusão das mais espetaculares que eu já conheci até hoje. Já houve mais locutores a passar por aqui que me disseram, salvo erro, Rui Bala, e mais pessoas também já me disseram isso, que até aos dias de hoje, ter no currículo, ter trabalhado na Rádio Cidade, apesar de já terem passado tantos anos, é uma escola de prestígio. Portanto, eu também já houve mais pessoal a comentar isso, que já passaram uns anos, mas ainda assim, ter no currículo e ter cá trabalhado, ter feito esse período na Rádio Cidade, ainda é sinónimo de experiência em rádio, não é? Portanto, ainda é prestigiante para ter no currículo. Sim, é sinônimo eu diria sinônimo de aprendizado, de experiência e também de uma realização profissional muito grande, porque eu sempre dizia isso para o Juninho, para minha esposa e para os amigos, que quando eu estava no horário de emissão, das 18 às 22, de frente para aquela máquina, comandando aquela máquina, aquela engrenagem, né, que era elaborada, pensada e movida por várias cabeças pensantes, desde a direção, da coordenação da rádio, dos locutores, dos produtores, ninguém fazia nada sozinho, né? E como ninguém faz nada sozinho, era uma equipe muito bem afinizada, era uma equipe muito bem experimentada. Então, a gente, por se sentir integrante daquela engrenagem, aquilo nos trazia uma satisfação enorme quando nós estávamos na emissão, porque você sabia que você era responsável pela condução de um projeto elaborado por várias mentes pensantes, várias mentes experientes, que sabiam onde queriam chegar. Então você, vamos dizer, você era o finalizador daquele produto tão especial, como sempre foi o produto da Rádio Cidade, para os seus ouvintes, para o seu público, para os seus anunciantes e, enfim, para a sociedade civil portuguesa de uma forma geral, né? Olha, e diz-me uma coisa. Tu já disseste aqui que fazias o horário das 18 às 22, e isso acaba ainda hoje, não sei se na altura tinhas essa noção, mas hoje em dia, por exemplo, é um horário bastante importante na rádio, que é a hora que a grande maioria das pessoas estão a voltar do trabalho, portanto ouvem muita rádio no carro. Programas é que tu fizeste? Lembras-te? Já mostrámos aqui um bocadinho do Radioatividade. Eu depois vou tentar mostrar aqui mais um trechinho ou outro. Fazias o quê? Era o Radioatividade das 18 às 22? Na verdade, eu entrava na emissão às 18 com a melhor de 3. Geralmente era uma melhor de 3 especial temática. Sempre tinha um tema do dia naquela melhor de 3 especial. E assim que eu dava o resultado da vencedora da melhor de 3 e do ganhador ou da ganhadora do prêmio da melhor de 3, aí começava o Radioatividade. E o Radioatividade fechava por volta de 20 para 7, até 7 horas, ele fechava com as 3 melhores do dia, e às vezes tinha um mini especial do Radioatividade, com 2 músicas de uma grande banda, dos Bon Jovi, dos Van Halen, enfim. E aí fechava-se o Radioatividade às 19. Depois eu voltava às 19 com uma edição do Non-Stop Music, meia hora só de música, e aí a gente ia alternando a programação da Rádio Cidade entre edições de melhor de 3 e edições do Non-Stop Music até 22 horas, quando eu passava a edição para o Juninho apresentar o Cidade by Night. Era um horário assim, muito rápido, muito veloz, muito competitivo, cheio de atrações e muito empolgante, tanto para mim, que estava ali na emissão, como eu acredito que também para quem estava ouvindo, porque a resposta ao telefone na época, que era o principal veículo, o principal meio de comunicação do ouvinte com a Rádio Cidade, era o telefone naquela época, né? As redes do 491-1072, poxa, o telefone tocava o tempo todo, o ouvinte de todo Portugal querendo falar conosco. Sabes que isso era porque para já era o horário em que a malta da minha idade
estava em casa a fazer os trabalhos de casa e a estudar e, portanto, estava a ouvir rádio. E depois quem vinha no carro, quer dizer, aí na altura ainda não havia telemóveis, mas quem vinha no carro, era a hora que as pessoas saíam do trabalho, também muitos Sim. para vir para casa e de certeza Sim, que também eram ouvintes. Exatamente. Exatamente. Então, assim, dessa oportunidade que surgiu, vamos dizer assim, não acredito que aconteça ao acaso, há sempre uma programação de Deus na nossa vida, para que nós pudéssemos receber essa oportunidade da Rádio Cidade através dos amigos que confiaram em nós, a nossa ida, a nossa estada em Portugal, a experiência, o aprendizado, bem como o nosso retorno, que se deu também por motivos familiares aqui no Brasil, né, que nos levaram a amadurecer a decisão de retornar e não continuar aí em Portugal, mas procuramos, acima de tudo, deixar nos corações das pessoas com as quais nós convivemos sempre uma gratidão muito grande por tudo que recebemos dessas pessoas. Tanto os brasileiros que aí trabalhavam, como também os portugueses, que tiveram paciência conosco, que souberam nos receber, que souberam entender os costumes, a educação diferente que nós tínhamos, que levamos para aí. Então foi um período espetacular, não só profissionalmente, como também de crescimento pessoal, né, Ricardo? Olha, tu deste também algumas daquelas célebres calinadas do brasileiro para o português e do português para o brasileiro. Eu já tive aqui malta a contar também assim algumas gafes deixa ver se eu me lembro. Olha, eu não sei se foi o Sardinha, salvo erro, né? Sim, o Edson. Salvo erro, a apresentar o programa dele, que mandou uma beijocona para alguém, era uma beijocona, um beijo grande. Cá pode ter uma conotação ligeiramente diferente. Um beijo é um beijo, mas a segunda parte da palavra é outra coisa. Pronto, mas houve assim umas quantas gafes volta e meia. Tu também tiveste alguma gafe destas? Eu me lembro que a primeira gafe que eu cometi foi no prefixo, né? Porque o prefixo da Rádio Cidade de identificação é CSB 565. E eu, acostumado aqui no Brasil, a trocar os 6 por meia dúzia. Aí eu falava 565, aí o Ruzinho ia gentilmente até o estúdio e me dizia: olha, aqui em Portugal, fale 565 e não 565. Mas tudo bem. Aí daí a pouquinho, o resultado da melhor de 3. Vamos lá, ganhador da t-shirt da cidade, o João Pinto, lá do Porto, telefone final 4466. Aí o Ruzinho vinha novamente. Mas sabes que isso as meias... As meias usam-se nos pés. Alguns dias para me acostumar, né? Eu levei alguns dias para me acostumar a não falar meia. Não, meia aqui é de pé, né? Fala 5, 6, 6, 6. Não, tudo bem, eu vou me acostumar. Mas isso faz parte do processo de aprendizado, né? Houve uma coisa, faz parte e de certeza que ninguém levava a mal, até porque acabava por ser engraçado e ser uma marca, não é? Quer ser essas... Tanto que por isso é que eu também já vou perguntando a vocês quando falo com vocês. Então, lembras-te de alguma gafe? Porque já por aqui passaram algumas também do pessoal chegar muito escandalizado ao estúdio. Quem é que foi? Foi uma das senhoras. E pá, eu peço desculpa, agora não me lembro do nome delas. Mas foi uma das senhoras que também já por aqui passou. Também que chegou à Rádio Cidade muito escandalizada porque tinha visto... uma mãe a dizer à outra: foi a minha filha para levar uma pica no cu. Ora, uma pica no cu é uma injeção no rabiosque. Em brasileiro é outra coisa, muito malandra. Pois é. Pronto. Aqui no Brasil tem uma outra conotação, né? Pronto. Não é uma injeção. Não é uma injeção, não. Pois. Minha esposa está rindo lá, porque eu acho que ela se lembrou de um episódio hilário, né, que aconteceu na produção da Rádio Cidade. Me parece que estavam ela, a Vivian e a Sandra Camurça. E uma das produtoras, eu não me lembro se era da EMI ou da Sony Music, que sempre visitava a Rádio Cidade, e, enfim, muito gentil, muito amiga, e descia na produção para cumprimentar todo mundo. E a minha esposa recém-chegada. E essa produtora, me parece que havia passado por um procedimento estético, de emagrecimento, estava rejuvenescida, se sentindo toda vaidosa. E quando ela chegou, as meninas se levantaram para cumprimentá-la.
né? Nossa, você está tão bem. Eu estou com o cu tão giro. A minha esposa ficou olhando. Uma semana de Portugal, né? Aí escutou isso, chegou em casa horrorizado. Eu falei, você não sabe o que eu escutei lá na produção. Agora eu falei, calma. Quer dizer que ela está com os quadris, ali a cintura, né? Tudo bonitinho, tudo certinho. Pronto, mas há. Choque de cultura. Isso acontece, né? Olha, isso era aquelas coisas que aconteciam. É engraçado. Agora, isso acontecia e continua a acontecer hoje em dia, porque todos os brasileiros continuam a vir para cá, infelizmente são bastantes, e de certeza que também todos os portugueses que vão para o Brasil, quando nós chegamos há sempre estas falhas. Nós falamos todos português, mas este português tem umas diferenças muito engraçadas. Tem sim. Pronto, e havia algumas dessas diferenças. Olha, há mais alguma memória que queiras partilhar? Mais alguma coisa que te recordes? Olha, em relação à equipe, como eu disse, eu devo ter cometido aqui uma falha. Sim, rapaz, há uma memória espetacular, como eu não poderia me esquecer. Certa ocasião, eu fui convidado para apresentar uma festa numa boate. Eu não sei se o nome é esse mesmo, há um certo tempo, me parece que é uma boate chamada Coconuts, parece que estava em Cascais. Coconuts, em Cascais. E aí o produtor se interessou pela minha locução, e me ouviu no ar, me achou animado, tudo, e falou, você não gostaria de apresentar uma festa na minha boate, logo mais e tal? O Paulo Bola vai ser o DJ, o Paulo Bola que era o DJ na época, né? Ele vai fazer, e você vai comigo. E parece que na época o Beto Camurça, ele tinha um contato muito grande, uma experiência muito grande, e ele tinha costume de apresentar esse tipo de festas. Mas me parece que na época ele estava com um problema na garganta, estava muito rouco, alguma coisa nesse sentido, ele não pôde apresentar essa festa. E aí, acabou me sendo oferecida essa oportunidade. E o Paulo Bola disse assim para mim, vou pegar você em tua casa por volta de umas 22 horas. Aí eu peguei, foi 22, mas eu tenho que estar na emissão amanhã, sábado de manhã, às 11. Não, mas dá. Aí eu peguei e fiquei um pouco assim, poxa, mas a questão contratual, eu preciso conversar isso com o Ruizinho também. Então, ele falou, Ruizinho, pintou uma festa para eu apresentar, tudo bem? Ele falou, não, vocês estão em condições de entrar na emissão amanhã às 11 horas da manhã inteiro, tudo bem, se cuide. Beleza. Aí, rapaz, 22 horas eu estava pronto, esperando o DJ Paulo Bola. O Paulo me pegou, aí passou num pubzinho comigo antes, falou assim, Brusley, vamos tomar alguma coisinha para tu relaxar, seu pai. Eu falei, eu não bebo, Paulo Bola, eu não bebo, eu vou tomar só uma água aqui e um refrigerante. Ele falou, Brusley, tome alguma coisinha para tu relaxar, seu pai. Eu falei, não, eu vou te agradecer. E aquilo me encucou, rapaz. E o Paulo Bola, com a cara muito marota, não me contou como seria o processo. Resumindo, eu acostumado até apresentar algumas festas aqui no Brasil, mas totalmente fora do formato daquela que eu apresentaria. Né? Para começar, a boate abriu 1h da manhã. E eu já estava preocupado com o horário, porque eu tinha que entrar na emissão às 11 da manhã do outro dia. E aí, ele assumiu a cabine, preparou o material dele, do que ele ia tocar. Eu sei que eu fui começar a apresentar uma festa 2h30 da manhã. E fomos até às 4h30. Quando a festa terminou, eu estava extremamente preocupado, porque eu iria dormir muito pouco. Sim. Eu preocupado com a emissão e com aquele recado que o Ruizinho havia me dado. Você estando inteiro aqui amanhã, tudo bem. E eu achei muito engraçado, porque no estilo da festa que eu apresentei, Ricardo, eu realmente não estava acostumado com esse tipo de produção, e ninguém também me avisou. Eu só sei que o Paulo Bola me disse assim, brasileiro, estás a ver aquele quadrado amarelo no centro da pista? Eu falei, sim, tu vai ficar ali. Eu falei, por quê? Tu vai ver, opa, vá para lá com o microfone. Eu fui, cara. Era um elevado, né? Sim. Que foi me colocando acima do público. Do meu lado, dos meus dois lados, outros 2 elevados, com cerca de 2 ou 3 dançarinos de cada lado, dançando, fazendo as coreografias, passando as mãos pelo meu corpo. E quando eu percebi onde eu estava,
o que eu teria que fazer? Que você teria que dançar, pular, agitar aquela galera com os dançarinos. Eu falei, bom, aqui eu estou, aqui eu tenho que me virar, né? E aí, meu querido, eu tive que me virar nos 30, como diz o Faustão aqui no Brasil, né? Olha, e diz-me lá uma coisa: saíste lá com roupa, saíste com roupinha, dá-te por contente. Eu fiquei com a minha roupa tranquilo, os dançarinos nem tanto. Mas o ponto mais hilário vem agora. Quando eu desci do elevado, terminou a minha apresentação, Paulo Bola com aquele segurando para não rir de mim, né? Porque realmente foi o meu batismo de fogo. Retornamos para casa, ele me deixou em casa, fui dormir umas 5 e pouca, acordei às 10h30, tomei um banho, tomei um café e cheguei na rádio. Quando eu cheguei na rádio, quem lá estava me esperando para rir de mim, porque ele sabia o aperto que eu tinha passado lá na discoteca, né? Então foi um batismo de fogo, mas foi uma memória muito bacana, porque foi algo diferente, foi algo inusitado, não programado, mas que, de certa forma, testou a nossa capacidade de se adaptar a um cenário totalmente diferente, né? Mas valeu a pena, foi muito bacana, foi muito bacana. Pronto, e já estou a imaginar a emissão nesse dia às 11 da manhã. Ora bem, hoje vamos ter umas 3 horas de música non-stop e se ouvirem barulho pelo meio sou eu a ressonar. Não, e eu cheguei realmente um pouco rouco, né? Porque a gente fala muito alto, música de discoteca, música batendo, você tem que subir o tom, você tem que falar um diapasão mais alto realmente. E eu cheguei um pouco rouco, tanto pelas poucas horas de sono, como também pelo esforço da locução. E eu me lembro que, eu não me lembro se foi Denise ou Salsicha que passaram o estúdio para mim. Eu sei que um dos dois brigou comigo assim: o vizinho está te ouvindo. Eu falei, isso! Não precisa te falar mais nada. O chefe está te ouvindo. Mas eu acabei indo bem, levei numa boa, com alegria e pronto. E passamos por cima desse momento que foi realmente muito, muito, muito hilário no dia. No dia foi muito engraçado. Olha, vamos passar para a segunda pergunta, até porque já estamos aqui com um bom bocado de conversa. Sim, sim. Se a rádio não tivesse acabado, aliás, a Rádio Cidade não acabou. Foi comprada e mudou de gestão e de linha de condução do programa, pronto. Se a rádio não tivesse acabado, como é que vias o projeto Rádio Cidade hoje em dia? E se achas que ainda seria um projeto de sucesso? Eu acredito que sim. A maneira que a Rádio Cidade sempre teve de pensar o rádio, de se aproximar dos seus ouvintes e de abrir o espaço para a veiculação publicitária das melhores marcas e melhores produtos de Portugal, teria sim, como eu acredito que tem até hoje espaço, né? Porque é uma emissora consagrada, é uma emissora de renome, apesar de, como você disse, ter mudado a gestão e o modelo, mas é uma marca consolidada em Portugal. E eu costumo avaliar a Rádio Cidade da seguinte forma: se a Rádio Cidade hoje estivesse aqui no Brasil emitindo com a estrutura que ela tinha aí em Portugal, com certeza aqui no Brasil ela brigaria pelos primeiros lugares de audiência entre as rádios brasileiras. Então isso é uma percepção que eu tenho de que o projeto ele sempre foi um projeto audacioso, um projeto grandioso, profissional, que sempre demonstrou onde quis chegar e onde quis consolidar a posição da emissora. Então eu não tenho dúvidas de que a Rádio Cidade, naquele formato, ela teria lugar, sim, na audiência do ouvinte português, como também aqui no Brasil, né? Se nós pegássemos aqui aquela equipe e montássemos aqui a Rádio Cidade aqui no Brasil, com certeza, ela iria dar muito trabalho para os concorrentes. Sabes que eu vou fazendo esta pergunta a todos vocês e sim. A grande maioria de vocês é malta que ainda hoje em dia está ligada à rádio, alguns em rádios de bastante sucesso no Brasil, quase todos me vão dando a mesma resposta e portanto eu continuo com a esperançazinha secreta. Quem sabe alguém cá em Portugal ouve as vossas respostas e se decide, se calhar está na hora de tirar o ruizinho da reforma e quem sabe o projeto não recomeça um dia destes, porque eu também sou da tua opinião, eu continuo a achar que
há mercado e há mercado. hipótese. E hoje em dia temos uma coisa a nosso grande favor, que felizmente as comunicações entre Portugal e o Brasil já estão extraordinariamente melhores. Portanto, já quase que era possível vocês estarem aí, gravar a emissão em casa e serem transmitida cá em Portugal com muita qualidade. Bom, Márcio, eu não sei se queres deixar mais alguma coisa. Olha, eu pela minha parte só tenho a agradecer este bocadinho que tivemos aqui à conversa. Opa, foi um gosto. As melhoras para a tua senhora. Se ela um dia quiser por aqui passar também, vocês os dois, estejam à vontade. Tens o meu WhatsApp, portanto é mesmo só uma questão de dizerem e a gente combina horário. Quando ela estiver melhor, eu tenho todo o gosto em ter-vos aqui novamente, em ter-te a ti novamente e em tê-la aqui a ela para darmos 2 dedos de conversa. Vou-te dar os últimos minutos, o tempo que tu quiseres, não temos limite de tempo. Se quiseres deixar abraços, se quiseres deixar algum comentário final, o microfone é teu, como se costuma dizer. Eu agradeço, Ricardo, pela oportunidade. Expresso aqui mais uma vez a minha gratidão a toda a equipe da Rádio Cidade, ao Ruizinho, a toda a família dele, a todos os locutores com os quais eu trabalhei, ao Big Beto, ao Sardinha, a essa equipe que ficou marcada na minha trajetória eternamente. Desejo muito sucesso a qualquer projeto que venha a ser pensado para se retornar com a Rádio Cidade nos moldes em que ela alcançou imenso sucesso em todo o país. Para nós, como locutores e como brasileiros, foi uma responsabilidade muito grande fazer parte desse projeto diante de uma sociedade civil tão organizada como é a sociedade portuguesa. Eu, particularmente, sou um amante da língua portuguesa, aprendi muito com vocês, continuo aprendendo, né? Hoje, além de radialista, eu sou jornalista também, sou advogado e sou professor de ensino superior de curso de Direito aqui no Brasil. Todas essas áreas estão ligadas diretamente ao setor da comunicação, que é um setor que eu não consigo me afastar dele. Para toda área que eu procure uma vertente para continuar trabalhando, sempre eu vou cair na área da comunicação. E eu sou um operário e um amante eterno do rádio. Eu venho de uma família de radialistas, meu pai foi locutor, eu tenho outros 2 irmãos que também são locutores e profissionais do rádio, e tanto eu como minha esposa nos sentimos assim honrados em participar desse projeto da Rádio Cidade, e além do nosso abraço a toda a equipe, eu envio também o meu forte e fraterno abraço a você, a toda a sua família, e agradecido sim por essa oportunidade extraordinária de reviver ótimos momentos que a gente viveu aí em Portugal, com grandes amigos. Nunca me esquecerei da forma que nós cantávamos os parabéns para os aniversariantes do dia, porque na hora de cantar os parabéns, cada um cantava uma coisa, ninguém se entendia, e era maravilhoso. Os benfiquistas gritando Benfica, os Sporting... Parabéns para você, ninguém cantava. E era uma alegria, A rádio vivia a alegria nos seus bastidores e levava essa alegria para o ar. Então, cara, é só te agradecer mesmo por essa oportunidade. Eu espero que o nosso contato não fique somente aqui nesse bate-papo, que nós possamos estreitar nossos laços. Não. Nosso contato está aí. Enfim, e quem sabe, num breve momento, não possamos nos ver pessoalmente, quem sabe aqui no Brasil, onde nossa casa está à disposição para receber você, ou até mesmo aí em Portugal, né? Não fica. Não te desligues. Para vocês que estão aí desse lado, então, foi mais um Memórias da Cidade. Eu sei, já não vão havendo todas as semanas, mas os convidados também já não vão sendo muitos, afinal de contas, a equipa da Rádio Cidade também não era assim tão extensa. De qualquer das maneiras, quando os convidados ainda vêm, a conversa é tão boa quanto foi hoje com o Márcio. Por isso, por hoje, então, está tudo. Até para a próxima. Um grande abraço. Não se esqueçam de subscrever o canal.